O rancho ficava onde a terra parecia cansada demais para continuar existindo. Um pedaço esquecido do Velho Oeste, castigado pelo sol impiedoso e pelo vento que nunca pedia permissão para entrar. Ali vivia o homem que todos conheciam apenas como o rancheiro. Não porque fosse misterioso, mas porque ninguém se dava ao trabalho de saber mais do que isso. Ele era solitário por escolha e ou talvez por sobrevivência. A terra lhe ensinara a calar, a perder, a seguir em frente sem perguntar por quê. Suas mãos eram grossas, marcadas por calos antigos e cicatrizes que não vinham só do trabalho. Havia perdas ali, enterradas fundo, misturadas à poeira do chão que ele arava todos os dias. E como a maioria dos homens que aprenderam a sofrer em silêncio, ele não se metia na vida de ninguém. No Oeste, isso era uma regra não escrita: cuide do que é seu, ignore o resto e durma com um olho aberto. As terras ao redor do rancho se estendiam secas e quebradas, como ossos expostos ao sol. O vento passava assobiando por entre as cercas tortas, carregando areia, folhas mortas e histórias que ninguém queria ouvir. À noite, o silêncio era tão pesado que parecia pressionar o peito, lembrando que ali, longe das cidades, qualquer erro podia custar tudo. E havia o medo. O medo dos Apaches era antigo, herdado mais do que aprendido. Passava de boca em boca nos salões, em cochichos nervosos nas varandas das lojas, nos olhos desconfiados das mulheres quando o horizonte parecia se mover. Para muitos, Apache não era homem, era ameaça. Era a sombra. Era a morte certa. O rancheiro não compartilhava desse ódio inflamado, mas também não o desafiava. Não era sua luta. Não era seu mundo. Pelo menos era isso que ele repetia a si mesmo. Naquele fim de tarde, o sol descia pesado, tingindo o céu de um laranja sujo, quando ele decidiu verificar uma cerca ao norte da propriedade. O gado andava inquieto havia dias, e a terra parecia mais silenciosa do que o normal. O cavalo avançava devagar, sentindo o ar tenso, como se o deserto estivesse prendendo a respiração. Foi então que ele viu um corpo. À primeira vista, parecia apenas mais um amontoado escuro na areia, em algo comum naquele território cruel. Mas quando se aproximou, o cavalo relinchou baixo, e o rancheiro sentiu o estômago apertar. O homem estendido no chão estava vivo, por pouco. Era um Apache. O sangue escurecido manchava a areia sob seu corpo magro. A respiração era fraca, irregular. O rosto, marcado pelo sol e pela dor, não carregava ameaça alguma, apenas exaustão. A roupa rasgada indicava fuga, não ataque. Ele tinha sido deixado ali para morrer. O rancheiro parou. O mundo inteiro pareceu suspenso naquele instante. O vento cessou. Até os pássaros pareciam observar. Ele sabia o que a cidade diria. Sabia o que qualquer um faria. Deixar morrer. Seguir caminho. Fingir que não viu. Apache ferido significava problema. Significava perguntas. Significava represália. A cidade inteira teria deixado aquele homem ali, sem hesitar, talvez até com satisfação. E, por um longo momento, ele pensou em fazer o mesmo. Ajudar significava risco. Significava ser visto como traidor, como alguém que escolheu o lado errado. Significava talvez acordar com fogo no rancho, ou uma bala perdida no escuro. O Oeste não perdoava escolhas erradas, apenas punia. Ele desmontou do cavalo, devagar, como se o simples movimento pudesse decidir o destino dos dois. Ajoelhou-se ao lado do Apache. O homem abriu os olhos por um segundo. Não havia súplica ali. Nem ódio. Apenas aceitação. Como se já soubesse que ninguém viria. Aquilo atingiu o rancheiro de um jeito que ele não esperava. Não foi compaixão. Não foi piedade. Foi algo mais profundo e mais perigoso, consciência. Aquela voz incômoda que não gritava, mas também não se calava. A mesma que o acompanhava desde perdas antigas, desde noites em que ele se perguntava quando tinha parado de ser alguém que fazia a coisa certa. Ele respirou fundo. Olhou ao redor.
Nenhum sinal de gente. Nenhum cavalo no horizonte. Apenas o deserto, o observando. Droga, murmurou para si mesmo. Com esforço, ergueu o Apache e o colocou sobre o cavalo, amarrando-o como pôde. Cada passo de volta ao rancho parecia mais pesado do que o anterior. Não porque o homem ferido pesasse demais, mas porque a decisão já tinha sido tomada, e não havia volta. Quando o rancho surgiu à distância, envolto pela luz moribunda do dia, o rancheiro sentiu algo estranho apertar seu peito. Não medo. Não arrependimento. Era a certeza silenciosa de que aquela escolha simples mudaria tudo. Ele não salvou o Apache por bondade. Salvou porque não conseguia mais ignorar quem ainda era, apesar de tudo que o mundo tentará arrancar dele. Naquela noite, enquanto o vento uivava como aviso ao redor do rancho, ele não sabia que acabará de chamar algo muito maior do que problemas. Os primeiros dias foram de espera. O Apache passou a maior parte do tempo entre a vida e o esquecimento, estendido sobre uma cama improvisada no fundo da casa. O rancheiro trocava as faixas, limpava o sangue seco e deixava a água ao alcance da mão ferida. Não havia palavras de gratidão nem pedidos de ajuda. Apenas a respiração fraca, os olhos fechados, e às vezes, um leve movimento que dizia que o homem ainda lutava para ficar. Quando finalmente despertou de verdade, foi em silêncio. O Apache abriu os olhos lentamente, como quem retorna de um lugar distante demais. Seus olhos escuros analisaram o teto de madeira, a luz fraca que entrava pela janela, e por fim o homem à sua frente. Não houve susto. Nem surpresa. Apenas atenção. Um tipo de atenção que não buscava perigo, mas verdade. O rancheiro assentiu com a cabeça, oferecendo água. O Apache bebeu devagar, sem tirar os olhos dele. Nenhum dos dois falou. Não havia necessidade. Entre homens acostumados ao deserto, o silêncio carregava mais significado do que discursos inteiros. Havia ali um entendimento simples, um salvou a vida do outro, e isso criava um tipo de vínculo que não precisava de nome. Os dias seguintes seguiram o mesmo ritmo contido. O Apache se sentava do lado de fora ao amanhecer, observando o horizonte como se estivesse contando algo invisível. Comia pouco, andava com cuidado e jamais tocava em nada que não fosse oferecido. Cada gesto era medido, respeitoso. O rancheiro notou aquilo. Não era o comportamento de um homem derrotado. Era o de alguém que observava e lembrava. A notícia, no entanto, não demorou a se espalhar. No vilarejo mais próximo, os sussurros começaram como poeira levantada por passos apressados. Alguém tinha visto marcas de cavalo indo em direção ao rancho. Outro jurava ter visto fumaça diferente naquela noite. Quando a palavra Apache surgiu nas conversas, os olhares mudaram de tom. Ele enlouqueceu, diziam alguns. Ou tá se vendendo, e murmuravam outros. As ameaças nunca vinham diretas. Eram lançadas como pedras no escuro. Um comentário jogado na varanda do armazém. Um silêncio pesado quando o rancheiro entrava no salão para comprar suprimentos. Um homem que parava de falar no meio da frase. Ele sentia isso no ar. E pela primeira vez em muitos anos, sentia-se observado não só pelo deserto, mas pelas pessoas. O isolamento se tornou quase físico. Os cumprimentos desapareceram. As portas se fechavam um pouco mais rápido. Um dos comerciantes recusou-se a vender munição, dizendo que estava em falta e mesmo com as prateleiras cheias atrás dele. O rancheiro não discutiu. Voltou para o rancho com o mesmo passo firme de sempre, mas algo dentro dele começava a se mover. Uma pergunta antiga, que ele havia enterrado sob trabalho e silêncio, agora se recusava a ficar quieta. Quando foi que fazer a coisa certa se tornou um crime maior do que a crueldade? À noite, o rancho nunca fora exatamente silencioso, mas agora os sons pareciam diferentes. Mais próximos. Mais atentos. Galhos estalavam onde não havia vento. O gado se agitava sem motivo claro. Uma vez, ele encontrou rastros perto da cerca, de passos leves, quase invisíveis,
que não pertenciam a nenhum homem da cidade. Ele seguiu as marcas por um tempo, até que simplesmente desapareciam, como se nunca tivessem estado ali. O Apache também notou. Certa noite, sentado perto da porta, ele apontou para o escuro além da cerca e fez um gesto curto com a mão. Não havia alarme em seu rosto. Apenas reconhecimento. Como quem confirma algo esperado. Estão observando, e disse o rancheiro, mais para si mesmo do que para o outro. O Apache inclinou levemente a cabeça. Nem concordou, nem negou. Apenas aceitou. Com o passar dos dias, o rancheiro começou a enxergar coisas que antes ignorava. A maneira como o mundo se organizava contra quem não se encaixava. A facilidade com que homens justificavam crueldades chamando-as de segurança. Ele sempre viverá à margem dessas decisões, mas agora estava dentro delas, e sentia o peso. Não era medo que crescia nele. Era clareza. Na manhã em que tudo mudou, o Apache estava de pé antes do sol nascer. A ferida ainda não estava completamente curada, mas ele se movia como alguém que não podia esperar mais. O rancheiro observou da porta enquanto o homem amarrava suas poucas coisas com cuidado. Vai partir, e disse ele, não como pergunta. O Apache parou. Olhou para o horizonte por um momento e então se virou. Seus olhos encontraram os do rancheiro com uma intensidade que fez o ar parecer mais denso. Não havia pressa ali. Nem gratidão exagerada. Apenas algo firme e resoluto. Ele colocou a mão sobre o próprio peito, depois apontou brevemente para o rancheiro. Um gesto simples, antigo. Uma promessa dita sem palavras. Em seguida, montou no cavalo e partiu. O rancheiro ficou parado, observando até que a figura se tornasse apenas um ponto escuro contra a luz crescente do dia. Não sentiu alívio. Nem vitória. Sentiu algo que não sabia nomear, como se o silêncio tivesse se tornado mais profundo. Quando o Apache desapareceu no horizonte, o rancheiro soube, com uma certeza que o fez engolir em seco, que aquilo não era um adeus. Era um aviso. Os dias que se seguiram à partida do Apache foram estranhamente calmos. Calmos demais. O rancheiro conhecia aquele tipo de silêncio, era o mesmo que precedia uma tempestade, quando até o vento parecia pensar antes de se mover. O gado permanecia inquieto, e à noite ele dormia pouco, sempre com a espingarda apoiada perto da cama. Então, numa manhã cinzenta, o deserto se moveu. Ele percebeu primeiro pelos cavalos. Um tremor baixo no chão, quase imperceptível, mas constante. Em seguida, uma linha escura surgiu no horizonte, ondulando com o calor que subia da terra seca. O rancheiro subiu no telhado do celeiro e olhou com cuidado. Cavaleiros. Não eram poucos. Nem desorganizados. Vinham espalhados, formando um arco amplo que fechava o rancho por todos os lados. O tipo de formação que não deixava espaço para erro e nem para fuga. O sangue lhe gelou. Não houve gritos. Não houve tiros. Apenas o som dos cascos, ritmados, controlados. Aquilo não parecia um ataque comum. Parecia um cerco. O rancheiro desceu devagar, sentindo o peso da decisão que havia tomado dias antes agora cobrar seu preço. Caminhou até a casa, fechou as janelas e carregou a espingarda com mãos firmes. Não por bravura, mas porque o Oeste ensinara que morrer sem lutar era um desperdício. Ele se posicionou atrás da cerca, observando enquanto os cavaleiros paravam a uma distância respeitosa. Nenhum avançou. Nenhum ergueu arma. Permaneceram ali, imóveis, como parte da própria paisagem. O medo veio inteiro, sem disfarces. Não era o medo da dor. Era o medo de ter sido ingênuo. De ter acreditado que um único ato de consciência pudesse existir sem consequências. Ele pensou na cidade, nos sussurros, nas ameaças não ditas. Pensou que talvez estivessem certos. Talvez aquele fosse o fim. O rancheiro respirou fundo e deu um passo à frente. Se fosse morrer, não seria escondido atrás da madeira. Foi então que o deserto fez algo inesperado.
Os cavaleiros se moveram em uníssono, abrindo um corredor silencioso. Do centro daquele círculo surgiu uma figura diferente das demais. Um homem mais velho, montado num cavalo escuro, com postura ereta e olhar que parecia atravessar não só a distância, mas o tempo. O rancheiro sentiu o ar mudar. Aquele não era um guerreiro comum. Havia autoridade ali, e não imposta, mas reconhecida. Os outros mantinham a cabeça levemente baixa, os corpos imóveis, como se o próprio deserto estivesse prestando respeito. O homem desmontou com calma. Seus cabelos traziam o cinza dos anos e a força de quem sobrevivera a muitos invernos. Cada passo que dava parecia calculado, não por cautela, mas por dignidade. Ele parou a alguns metros do rancheiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum pássaro. Nenhum vento. Apenas dois homens de mundos diferentes se encarando, ambos conscientes de que aquele momento não pertencia a nenhum deles individualmente. O rancheiro esperou o tiro. Em vez disso, o homem diante dele fez algo que ninguém ali esperava. Ele inclinou levemente a cabeça. Não como submissão, mas como reconhecimento. Um murmúrio quase imperceptível percorreu os cavaleiros. O rancheiro sentiu o estômago se revirar. Aquilo não fazia sentido. Você salvou um homem, disse o ancião, em voz firme, com um sotaque pesado, mas claro o suficiente para ser entendido. Um homem que muitos teriam deixado morrer. O rancheiro não respondeu. Não sabia se deveria. Esse homem não era pobre, e continuou o outro, caminhando um passo à frente. Nem fraco. Ele carregava um nome que pesa entre o meu povo. Foi então que a compreensão começou a se formar, lenta e pesada como pedra. O Apache ferido. O homem silencioso. O olhar atento. A maneira como observava o horizonte. Aquilo não era medo. Era responsabilidade. Você salvou alguém que guarda histórias, alianças e vidas, disse o ancião. Você salvou alguém que é filho do deserto tanto quanto eu. O rancheiro sentiu as pernas ficarem pesadas. Tudo o que havia feito fora movido por consciência, não por cálculo. Ele não tinha salvado um líder por estratégia. Não tinha feito acordo algum. E ainda assim, ali estava. O ancião ergueu a mão, e os cavaleiros desmontaram ao mesmo tempo. Nenhuma arma foi apontada. Nenhuma ameaça foi feita. Em vez disso, eles aguardaram, em silêncio absoluto. Hoje, disse o grande chefe, não viemos como inimigos. Viemos como testemunhas. O rancheiro franziu o senho. Testemunhas de quê? Perguntou, finalmente. O ancião o encarou por um longo momento antes de responder. De quem você é quando ninguém está olhando? Aquelas palavras atingiram mais fundo do que qualquer bala poderia. O rancheiro percebeu, então, que aquele não era um julgamento comum. Não havia lei, nem distintivo, nem tribunal. Apenas honra, e cru, antiga, implacável. Ele se endireitou. Eu fiz o que qualquer homem deveria fazer, e disse, mesmo sabendo que não era verdade naquele mundo. O grande chefe assentiu lentamente. Exatamente, e respondeu. O deserto parecia escutar. O rancheiro, que minutos antes se preparara para morrer, agora sentia algo diferente crescer dentro do peito. Não alívio. Não orgulho. Era o peso de ser visto, e verdadeiramente visto, e por homens que não se guiavam por boatos ou ódio, mas por atos. O homem que esperava uma bala recebeu algo muito mais pesado, e respeito. O silêncio após as palavras do grande chefe não era vazio. Era pesado, antigo, carregado de significado. O rancheiro sentiu como se o próprio deserto estivesse esperando sua reação, como se aquele momento fosse mais importante do que qualquer troca de tiros que já tivesse ocorrido naquela terra. Entre nós, disse o grande chefe, com voz baixa, mas firme, uma vida salva não cria uma dívida que se paga com ouro. Ele caminhou alguns passos pelo pátio do rancho, tocando o chão seco com a ponta da bota, como se lembrasse a todos onde estavam.
cria um legado. O rancheiro franziu a testa. Nunca buscará legado algum. A palavra soava grande demais para um homem que passará a vida tentando não deixar marcas. Eu não fiz isso esperando nada, e respondeu. Não quero proteção. Nem aliança. Só fiz o que achei certo. O grande chefe observou com atenção. Havia algo em seu olhar que misturava aprovação e curiosidade, como se aquela resposta confirmasse algo que ele já suspeitava. É por isso, ele disse, finalmente, em que sua escolha tem peso. Ele ergueu a mão novamente, e um dos guerreiros aproximou-se, trazendo algo simples, um pequeno objeto de couro, gasto pelo tempo. O chefe o entregou ao rancheiro. Este sinal será reconhecido entre os meus. Onde você passar, saberão que sua vida está sob nossa observação. O rancheiro segurou o objeto sem saber exatamente o que dizer. Não parecia proteção no sentido comum. Não era promessa de guerra. Era algo mais sutil, e talvez mais poderoso. Seu nome será lembrado, e continuou o chefe. Não como alguém que buscou vantagem, mas como alguém que agiu quando o mundo virou o rosto. Antes que o rancheiro pudesse responder, um som quebrou o momento. Cavalos. Muitos. Vindos da direção da cidade. Os rostos dos guerreiros não se alteraram, mas seus corpos se moveram levemente, atentos. O rancheiro virou-se a tempo de ver um grupo de homens armados se aproximando com pressa e raiva mal disfarçada. Eram rostos conhecidos, e comerciantes, fazendeiros, homens que ele já cumprimentara em outras épocas. Eu disse que isso ia acontecer, gritou um deles. Disse que esse rancho virou abrigo de selvagens. O preconceito, antes sussurrado, agora vinha à luz do dia, carregado de ódio e medo. Os homens pararam ao ver o cerco Apache. O choque foi imediato. Alguns engoliram em seco. Outros apertaram as armas com mais força. Vocês trouxeram isso para nós. Berrou o outro, apontando para o rancheiro. Agora vão pagar. O rancheiro deu um passo à frente, sentindo o conflito crescer dentro dele. Aquilo nunca fora o que ele quisera. Ele não salvara um homem para se tornar símbolo, muito menos causa de guerra. O grande chefe levantou a mão. Os guerreiros permaneceram imóveis. Vocês vieram com armas e palavras duras, disse ele, encarando os homens da cidade. Mas não vieram com razão. Os homens riram nervosos. Essa é nossa terra, e respondeu um deles. A lei está do nosso lado. O chefe inclinou a cabeça. A lei de vocês não nos conhece. E nem sempre conhece a verdade. O rancheiro sentiu o peso daquelas palavras. Durante toda a vida, acreditara que a lei, e mesmo imperfeita, era o único limite contra o caos. Agora, via homens usando-a como escudo para o ódio. Este homem, continuou o chefe, apontando para o rancheiro, e salvou uma vida quando ninguém mais o faria. Vocês o ameaçaram por isso. Um dos homens deu um passo à frente, nervoso. Ele escolheu o lado errado. O chefe sorriu levemente. Não era um sorriso de humor. Era de certeza. Não existem lados quando se escolhe ser humano. O vento soprou forte naquele instante, levantando poeira entre os dois grupos. O rancheiro sentiu o coração bater mais rápido. Qualquer movimento errado, e o sangue correria. Mas não correu. O grande chefe fez um gesto simples. Dois guerreiros se moveram rápido, porém com precisão. Em segundos, as armas dos homens da cidade estavam no chão. Ninguém foi ferido. Ninguém foi humilhado além do necessário. Vocês voltarão para suas casas, disse o chefe. E lembrarão deste dia. Não como ameaça, mas como lição. Os homens hesitaram, mas a mensagem estava clara. Não havia vitória possível ali. Recolheram-se em silêncio, derrotados não pela força, mas pela exposição da própria covardia. Quando se foram, o rancheiro soltou o ar que nem percebera estar segurando.
Eu não pedi por isso, e disse, em voz baixa. Eu sei, e respondeu o grande chefe. É por isso que aconteceu assim. Ele se aproximou e colocou a mão sobre o ombro do rancheiro, um gesto breve, carregado de significado. O mundo muda devagar, e disse. Mas muda quando homens comuns fazem escolhas incomuns. Pouco depois, os guerreiros montaram novamente. O cerco se desfez como se nunca tivesse existido. O grande chefe foi o último a partir, lançando um último olhar ao rancheiro antes de virar o cavalo. Naquela noite, enquanto o rancho voltava ao silêncio, o homem permaneceu sentado na varanda, observando o céu estrelado. Ele não se sentia poderoso, nem vitorioso. Sentia-se cansado e estranhamente em paz. E, em algum lugar entre o vento e a poeira, o velho oeste aprendeu que nem toda justiça vem armada com um distintivo. A partida do grande chefe aconteceu da mesma forma que sua chegada e sem alarde. Ao amanhecer, o rancheiro ouviu o som dos cavalos se afastando, ritmado, firme, como um batimento antigo do próprio deserto. Não houve despedidas longas, nem promessas lançadas ao vento. O chefe não acreditava em palavras que precisavam ser lembradas, apenas em atos que não podiam ser esquecidos. Antes de montar, ele apenas olhou uma última vez para o rancheiro e assentiu. Um gesto simples, pesado de significado. Depois disso, virou o cavalo e seguiu com os seus, desaparecendo na vastidão seca como se sempre tivesse pertencido àquela paisagem e nunca a ela. O rancho ficou em silêncio novamente. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Nos dias que se seguiram, a cidade mudou, e não de forma ruidosa, nem imediata. Mudou como a terra muda depois da chuva, lenta, profunda, irreversível. Os homens que antes cochichavam agora evitavam os olhos do rancheiro. Alguns mantinham distância. Outros, curiosamente, ofereciam cumprimentos tímidos, quase respeitosos. Ninguém falava do ocorrido em voz alta. Não havia histórias exageradas, nem bravatas no salão. O medo ainda existia, mas agora caminhava lado a lado com algo novo, cautela. E, em alguns poucos, compreensão. O rancheiro também mudou. Não porque tivesse ganhado aliados ou proteção, mas porque algo dentro dele se ajustara. Ele continuava acordando cedo, cuidando do gado, consertando cercas sob o sol impiedoso. Ainda era um homem de poucas palavras. Ainda evitava se meter nos assuntos dos outros. Mas agora, quando o vento cortava o rosto ou o silêncio pesava demais, ele não sentia mais o vazio antigo. Ele sabia que fizera uma escolha. E escolhas, ao contrário de balas, não desaparecem depois de disparadas. Às vezes, à noite, ele se sentava na varanda e olhava o horizonte, lembrando do Apache ferido, do olhar atento, da forma como partirá sem explicar nada. Pensava no chefe, na dignidade silenciosa, na justiça que não precisou de sangue para ser compreendida. Percebeu, então, algo que nunca lhe haviam ensinado, que um único ato de humanidade, feito sem plateia, podia ecoar mais longe do que qualquer lei escrita por homens. Não porque mudasse o mundo de uma vez, mas porque mudava o rumo de quem o praticava, e, com isso, alterava tudo ao redor. O rancho continuava isolado. A terra continuava dura. O oeste permanecia implacável. Mas o rancheiro já não se sentia sozinho. Havia algo com ele agora. Não um nome, nem um título. Era a certeza de que, mesmo em um mundo moldado pela violência e pelo preconceito, ainda havia espaço para escolhas silenciosas, escolhas que não pediam aplausos, apenas coragem. Na última luz do dia, ele ficou parado no meio do campo, observando o sol desaparecer atrás das colinas secas. O vento passou por ele como sempre passará, mas dessa vez não soou como aviso. Soou como reconhecimento. O rancheiro era apenas um homem comum. Sem distintivo. Sem fama. Sem desejo de ser lembrado. Ainda assim, fez algo extraordinário. Porque honra não nasce da força, mas da escolha. Porque coragem não grita, permanece. E porque,
às vezes, salvar um homem é salvar muito mais do que uma vida. Se esta história te fez refletir sobre honra, preconceito e as escolhas que definem quem somos, deixe seu like, escreva nos comentários o que você teria feito no lugar dele. E inscreva-se no canal para mais histórias poderosas do Velho Oeste, onde nem todo herói usa um distintivo. E nem toda dívida pode ser paga com ouro.